Eu sou o João Sober e hoje eu, Miguel e o Sami a gente vai explicar para vocês a grandeza física pressão. Bom, o que é pressão? Pressão é a grandeza física que mede a força aplicada sobre uma certa área. E sua definição física, sua fórmula para você encontrar pressão, pode ser dada como força sobre área. Ou seja, quanto maior a força sendo aplicada ou menor a área, maior vai ser a pressão. E quais são os exemplos práticos como a gente consegue encontrar a pressão no nosso dia a dia? Bom, você pode pensar no exemplo de quando um prego está sendo martelado na parede. Como o prego é pontudo, ele tem uma área muito pequena, ou seja, com pouca força você consegue fazer uma pressão grande sobre a parede e penetrá-la. Ao contrário de que, se você fosse tentar martelar um pino de boliche contra a parede, como ele tem uma área maior do que a do prego, ele faria uma pressão menor na parede e não iria dar certo. E, bom, também tem a pressão de líquidos e gases, que é a força que eles exercem sobre a área da parede dos containers que estão sendo contidos. E também tem a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar da atmosfera está fazendo sobre a nossa cabeça. Bom, qual é a importância da pressão na engenharia? A pressão ela é essencial para projetar estruturas resistentes, como prédios, pontes e barragens. Ela também é crucial no projeto de sistemas hidráulicos, como freios de carro e elevadores, e aeronáuticos, como o controle da pressão do ar em aviões. Na engenharia de materiais, ela é usada para desenvolver materiais que resistam a pressões extremas, como em submarinos ou foguetes. O entendimento correto da pressão garante segurança, eficiência e durabilidade em obras e equipamentos. Agora eu vou falar um pouco sobre as unidades de pressão, tanto no sistema internacional como outras comumente usadas. A primeira é o Pascal, que é equivalente a 1 newton por metro quadrado, que é a oficial do sistema internacional, e essa equivalência é dada aqui pela fórmula na tela. A gente tem bar, comumente usado na física, na engenharia e em climatização, que é equivalente a 100 kPa. A gente tem atmosferas, que é equivalente a 101,325 kPa. É normalmente usado para calibrar experimentos em laboratórios de física, tanto quanto de química, e medir a pressão atmosférica. Tem um PSI equivalente a aproximadamente 6.900 pascals, que é comumente usada para medir a pressão em pneus, tanto de bicicletas como de carro. E a gente tem milímetro de mercúrio, equivalente a 133,322 pascals, que é utilizado para medir pressão arterial de paciente, muito utilizado na medicina. Um pouco sobre a medição da pressão, né, os métodos e os cuidados essenciais. Os instrumentos de medição mais comuns são os manômetros, que são usados para medir pressão de gases ou líquidos em sistema fechado, pode ser tubulação ou pneus, por exemplo. O barômetro, usado para medir a pressão atmosférica, e o esfigmomanômetro, que é utilizado para medir a pressão arterial de pacientes. Alguns cuidados têm que ser levados, escolher o instrumento adequado, é claro, ter a calibração periódica, para ter certeza que seus resultados não vão sair errados, evitar obstruções, posicionamento adequado e compensação para a temperatura e condições ambientais. Então, sempre fazer a medição, sempre repetir a medição na mesma condição que você fez antes, temperatura, tanto como umidade. Como o Miguel e o João já deduziram aqui, a pressão tem grande impacto na nossa vida e tem muitas aplicações no nosso cotidiano, como por exemplo na medicina. Na medicina, é medida a pressão arterial dos pacientes e a ventilação pulmonar, e também na ventilação pulmonar, né, que tem a ver com pressão. Na meteorologia também, porque previsões do tempo são feitas medindo pressões atmosféricas altas e baixas, e é possível ter um resultado mais próximo da realidade. Nas indústrias alimentícias também, porque é usado embalagens a vácuo e também na pasteurização. E nos transportes também, porque é preciso ter um controle da pressão para calibrar os pneus dos carros, dos ônibus, das motos, e também na controle da pressão da cabine dentro do avião. Bom, pressão é uma força por unidade de área. As unidades, né, que é a unidade de sistema de medida
é Pascal. O instrumento de medição é manômetro, que precisa ter muito cuidado na hora de manusear, porque ele é muito sensível. E também nas aplicações que eu disse agora. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.